Olá, boa tarde. Meu nome é Hélio Noman e eu sou professor aqui na nossa instituição BSSP, com muito orgulho, e quero compartilhar com vocês, dentro desse grande evento Pensar em Contabilidade, uma temática que reputo importante para que a gente possa buscar a eficiência, a sustentabilidade e a gestão dos riscos dentro da nossa organização. Eu preparei uma pequena apresentação que eu quero compartilhar com você, e essa apresentação aqui será a nossa guia para esse bate-papo que a gente vai tratar aqui com vocês nesse momento. Bom, a nossa temática é GRC, conceitos, metodologias e outras práticas de uma gestão tributária eficiente, e eu faço uma pequena apresentação. Eu sou advogado de formação, sou especialista em direito econômico e empresarial e em gestão de negócios, sou consultor tributário há 40 anos, nos quais 20 anos no gerenciamento dos projetos físico-contábeis eletrônicos, onde venho aplicando essa melhoria de processos e a estruturação do processo de compliance preventivo usando as ferramentas GRC. Eu acho fundamental que as organizações passem a conhecer e a reconhecer os valores que essas ferramentas e esses conceitos possam ser úteis na manutenção da sustentabilidade. Sou professor, como disse, na nossa instituição, nos cursos de Direito Tributário e Contabilidade, e tenho a honra de compartilhar, junto com outros grandes professores, os conceitos de governança tributária, de compliance fiscal, SPED, impostos indiretos e malhas fiscais, e com certeza esses nossos brilhantes professores também estarão aqui neste evento e tratarão com vocês temas de maneira importante e relevante para o nosso dia a dia. Essa apresentação busca 3 pilares. Pensar na nossa organização. De que maneira falamos dela? De que empresa é? De que tempo ela é? De que circunstância ela está inserida? Falaremos e vamos pensar sobre o que é governar, o que é gestão do risco, o que é compliance e, especialmente, o que é gestão por processo. Porque não adianta a gente tentar construir uma entrega se ela não tiver uma forma de fazer. E nisso vamos tratar com vocês. Mas não adianta falar tudo isso e isso ficar solto. Por isso, agir. Por isso, a expressão eu, não, nós. Nós iremos fazer o processo da organização e da entrega das suas obrigações. Nós vamos fazer a diferença. E eu digo nós, a empresa, composta pelas milhares de pessoas que estão lá, pelas milhares de áreas que compõem, pelas diversas culturas que estão integradas nessa teia fantástica chamada organização e empresa. Então, vamos começar a pensar. Quando eu digo para você pensar nas organizações e lembrar delas, é pensar de como é que elas eram. O que mudou nos últimos 30, 40 anos no seu processo físico-contábil, no seu processo de organização? Como é que funcionava a sua empresa? Como é que você tratava cliente, fornecedor? Como é que você tratava produção? Como é que você tratava processo fiscal e contábil? E, especificamente, como é que você tratava coisas do tipo, como é que eu tinha equipamento físico-contábil? Eu trouxe aqui um slide, aqui, essa foto deste equipamento. Que equipamento é esse? Como é que era a contabilização lá nos anos 30, 40, 50, 60, 70, e essa máquina aqui é uma máquina de 1970, isso é uma mecanografia. Mas lembram das dificuldades de fazer conta no equipamento manual? Pensa de como é que era o seu escritório, como é que era a sua empresa e como é que ela é hoje. Essa dicotomia que eu estou tentando mostrar para você é para que você possa entender e avaliar o quanto isso é importante, o quanto esta percepção de processo e de mudança sistêmica foi feito para a organização.
Pensa nisso. Pensa nos equipamentos, pensa no processo de negócio, pensa nas moedas. Quantas moedas trouxemos e tivemos de mudança? Quantos negócios trouxemos? É nisso que eu estou dizendo para você. O requisito básico do nosso processo é estar, permanecer e demonstrar conformidade. Esse é o pressuposto da organização. E por isso, agora, diante desse mundo completamente informatizado, completamente ligado e plugado em tecnologia, os comportamentos das organizações, os seus sistemas de informação, estão cada vez mais difundindo boas e más notícias sobre a organização, sobre a sua credibilidade, sobre o seu valor, mas também trazem as más notícias dos comportamentos organizacionais e especificamente dos comportamentos das pessoas que estão lá. É público, é notório o quanto essas organizações estão sendo impactadas pelos comportamentos da sua gestão, das suas entregas, e o quanto isso é ou não percebido por todo mundo que tem interesse na sua organização. E quem tem interesse nela? Sócios, diretores, acionistas, esses com certeza. Mas fornecedores, clientes, o governo, a própria sociedade onde você está instalado, todo esse conjunto sistêmico de pessoas que estão aqui representando as partes interessadas consomem suas informações, recebem dela e dão valor a ela, acreditando ou desacreditando. E o grande desafio hoje é se manter sustentável. Sustentável economicamente, sustentável financeiramente, sustentável sob a ótica da reputação. E especificamente, a manutenção da sustentabilidade pressupõe que a organização esteja em harmonia, em um conjunto de linguagem única que proporcione a todas as pessoas a agir a favor dos seus objetivos. O desafio de manter sustentável é também de atender o nosso complexo ambiente jurídico. O nosso complexo ambiente tributário. Nós sabemos que aqui no Brasil o conjunto da legislação tributária é estrondosa. Os estudos mais recentes e uma publicação interessante do IBPT, agora de setembro de 2018, é a última edição, traz números absurdos sobre 390 mil leis tributárias, fala em 6,50% aproximadamente do conteúdo da legislação publicada nos últimos 30 anos é de cunho tributário, mas esse mesmo estudo revela que, óbvio que nem todas as empresas trabalham em todos os estados e, portanto, não estão afetos a todas as leis estaduais, municipais e federais. Mas, no mesmo estudo, ela diz que é necessariamente uma empresa que não opera em toda, opera pelo menos 4 mil leis tributárias. E é um conjunto extremamente grande. Atualização de 4 mil leis, conhecimento e aplicação sobre 4 mil leis. É um celeiro de risco. Risco que pode comprometer essa viabilidade financeira, risco que pode afetar a reputação. Ou, do outro lado, constituir perda de oportunidade, porque a legislação não é exclusivamente de risco. Quantas legislações temos que trazem oportunidades, que trazem benefícios e que podem ser criadas para atender necessidades setoriais, específicas de alguma empresa? Mas como é que eu vou trafegar num conhecimento jurídico e num ambiente negocial se eu não sei de que empresa eu sou? De que empresa eu estou falando? De que negócios jurídicos eu estou tratando? Eu estou falando com vocês de uma organização que tem, dentro desse conceito, a nossa visão
do que é governar. E eu trouxe aqui para a gente pensar. O que é governar? Sinônimos de governar: administrar, gerir, dirigir, comandar, orientar, guiar. Mas pense nisso, todos eles são imperativos e é de ação. Portanto, governança é um ato de administração, de gestão, de direção, de comando, de orientação, de controle, de condução. E essa é a resposta que eu quero. Essa é a pergunta que faço. Como é que anda a governança da sua organização? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? O que a sua organização entrega? E o que se espera dela? Os seus acionistas, os seus sócios, o governo, a sua comunidade, os seus empregados, os seus fornecedores. Qual é o ato de governança? Você pode dizer, vai bem, obrigado, eu com certeza vou acreditar nisso. Mas eu posso te perguntar, você garante isso? A sua empresa tem propósitos de governo, cuida da sua gestão, cuida da condução dos seus negócios, da condução das pessoas, alcança seus objetivos, ela controla o que faz. Esses são requisitos imprescindíveis. E uma boa governança pressupõe 3 pilares. E esses 3 pilares, eu trago aqui uma definição da governança corporativa que o nosso Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, nos apresenta e que ele é extremamente importante. Esses 4 pilares, transparência, equidade, prestação de conta e responsabilidade corporativa, tem tudo a ver com essa questão de condução, de gestão, de direção, de comando, de orientação. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são envolvidas e são conduzidas, associando ali os interesses e os relacionamentos de todos aqueles que compõem a sua organização. Sócios, conselho, diretoria e todas as partes interessadas que falamos. Mas que essas organizações se pautem por 4 princípios. O primeiro princípio de transparência, e quando a gente estuda isso com mais profundidade, a gente vê que transparência não é só o ato da transparência em relação àquelas informações societárias, públicas, necessárias. Transparência em condução das coisas. Transparência na informação fiscal, transparência no relacionamento com seus fornecedores, nos seus clientes, com os seus sócios, com a comunidade. Transparência é o primeiro pilar. O segundo pilar, que se chama equidade, ele está dizendo tratar justo e equitativamente todas as partes interessadas. E é esse princípio de equidade que está dentro dessa justiça e igualdade que o conceito de governança traz. O terceiro e não menos importante, prestação de contas. Isso quer dizer que todas as pessoas envolvidas no sistema de gestão devem prestar contas dos seus atos e assumir as responsabilidades de não fazê-lo da forma correta. E na obrigação tributária e na obrigação contábil, isto agora fica de pronto latente. Como, por exemplo, a gente sabe das implicações quanto à lei anticorrupção, quanto à lei de lavagem de dinheiro, no tratamento da informação físico-contábil e da corresponsabilidade da gestão da organização sobre elas. Na realidade, o gestor, o diretor, o administrador, seja lá o nome que seja, ele é responsável pelo controle
e pela entrega da informação. E a sua responsabilização é objetiva, especialmente se a gente estiver falando sobre a ótica da lei anticorrupção. O quarto pilar fala sobre responsabilidade corporativa. E a responsabilidade corporativa está vinculada à preservação desse valor econômico, à sustentabilidade. Nenhuma organização nasceu para morrer. Eu nunca vi nenhum empresário, nenhuma organização abrir o seu estatuto social hoje e o objetivo dela é falir daqui 30 dias. Isso pode acontecer por N circunstâncias, mas não é o objetivo inicial. Não é o propósito do negócio. O propósito é ser sustentável, longevo e fazer a sua organização gerar benefícios e resultados econômicos, financeiros, sociais. A governança é um ponto extremamente relevante. E a governança sob a ótica fisco-contábil, ela não é diferente da financeira e nem da institucional. Governar é cuidar, zelar, administrar, todos aqueles sinônimos que falamos ainda há pouco. Para isso, precisamos de saber e conhecer a organização, entender os seus objetivos, os seus propósitos, qual é o seu caminho e dar a ela, como organização, transparência de relacionamento, responsabilidade em conduzi-la para um caminho de sustentação e de longevidade, prestar as contas devidas, manter as informações regulares, prestar informações a quem necessário e tratar com justiça e com equidade todas as partes interessadas. A segunda base desse conceito de eficiência e de melhoria nos processos envolve o conceito do que é risco. E a pergunta é, o que é risco? Se você olha para o lado comum, o risco é a probabilidade de acontecer alguma coisa fora dos seus planos, uma ameaça, um perigo, um evento, que pode te causar prejuízo, pode causar perda, uma situação que pode te levar a uma situação grave. Tudo isso atribuímos a esse conjunto um nome, risco. Mas eu te pergunto, é só isso? Risco está só olhando para essa situação? Que tipo de risco tem? Eu tenho um risco ambiental, eu tenho um risco econômico, eu tenho um risco financeiro, eu tenho um risco tributário, eu tenho um risco concorrencial. Que situação é esta disposição para que o seu risco seja compreendido na sua organização? Diga para mim, quem cuida dos riscos da sua empresa? Quais são eles? Quem controla? Se tem controle, você garante que todos os riscos estão tratados? Todos os riscos estão identificados? Você tem uma ação para cada um deles, para que, se ele ocorrer, isso não envolva em perda, prejuízo, ônus, custos, qualquer coisa que faça com que o seu processo de gestão da organização seja afetado? Quais são os riscos? Quem cuida disso? Quem garante que isso está funcionando? Infelizmente, muitas organizações, e muitas acham que gerenciamento de risco é só para multinacional que fatura bilhões. Isso não é uma verdade. A gestão do risco vale para qualquer processo, como a governança vale para qualquer processo. Você não tem um modelo de gestão e governança que seja efetivamente específico. Cada organização tem o seu próprio modelo, cada organização tem sua forma de gerir, mas ela precisa de ser estruturada. Cada organização tem um jeito de cuidar dos riscos, identificar e tratar. Você não precisa ter uma equipe de gerenciamento de risco. Você precisa saber quais são os seus riscos. Você não precisa de saber quais são os riscos
e quanto ele representa na sua operação, o quanto isso pode te comprometer e te afetar. Tem muita gente que vai dizer, minha empresa não tem, eu não me preocupo com risco, eu nunca pensei nisso. Mas para aqueles que nunca pensaram, eu proponho, quem sabe, isso é uma realidade da sua empresa e isso valeria a pena pensar. Sob a ótica fisco-contábil e sob esse mundaréu de informações e de legislação que temos que cumprir, não só a legislação fiscal, não só a legislação contábil, mas um mundo de entregas de informações para todos os gostos, o que constitui risco? A não entrega? A entrega incompleta, inexata, imprecisa? A entrega só para cumprir tabela? Ou uma entrega responsável? Isso é risco. E como é que você trata esse tipo de risco? Aqui existe um organismo, o COSO, que fala sobre gerenciamento de risco. E aqui eu trato com vocês o risco sob 3 fases: prevenção, detecção e resposta. A prevenção, o cuidado, o olhar, a identificação, entender a operação, entender o negócio, entender como é que a organização trata as suas informações e seus registros e processos e quais deles estão ou não em exposição de algum evento que pode lhe causar dano. A outra forma é a detecção. É ter mecanismos de controle sobre este processo. Eu estou falando de ação preventiva e estou falando de ação corretiva. E estou falando de resposta ao risco através de ações de prevenção, de mitigação. E estas ações de prevenção de risco, de identificação de risco, para o efeito fisco-contábil, é a mesma coisa que um risco econômico e financeiro. Precisa de gente que cuida disso, precisa de gerenciamento e a construção de uma matriz de risco. A matriz de risco é uma interseção entre probabilidade e efeito. É provável que ocorra. Exemplo. Mas em que circunstância, quando ocorre, qual é o efeito? Efeito econômico, efeito financeiro, efeito reputacional, efeito ambiental, várias perspectivas sobre a abrangência, várias perspectivas sobre a probabilidade, N modelos de matriz de risco, mas eu estou dizendo para você de uma maneira prática, pense no risco, identifique o risco, diga para mim, este é grave, este não é grave, esse pode ocorrer, esse não pode ocorrer. Probabilidade e gravidade, valor a ser afetado. Gerenciamento de risco. Mas não é só risco. Eu estou dizendo também, e disse para vocês, que a identificação dos processos, dos negócios, da legislação também tem oportunidade. Porque risco é aquilo que te traz impacto negativo, impede, destrói valor. Aquele evento que você tem, que é uma oportunidade, ele é um evento positivo, é um risco positivo, vamos chamar assim, porque ele cria e preserva valor. As operações, as organizações, é um mundo cheio de evento, de ação, de atividade cotidiana. E quais dessas ações te expõem a risco? E quais dessas são oportunidades? Capte as oportunidades, converta elas em valor, agregue oportunidades que estão lá. E aos riscos, cuide. Cuide para que eles não causem um impacto ou não destruam valores. A matriz de risco é uma estrutura de composição de entendimento
corporativo. Quais são as operações? Quais são as leis? Quais são os objetivos? Quais são o conjunto de informações que se tem e vai dizer, isto é um problema, isto é uma oportunidade, este é um risco, isto é uma vantagem que eu posso captar. Mas eu digo assim, se você não sabe que empresa que você tem, se você não conhece a sua estrutura, se você não tem uma boa governança que cuide disso, que estimule isso, que faça com que todas as pessoas trabalhem a esse favor, objetivo da organização, sustentabilidade. Objetivo maior da organização, manter-se em conformidade e zelar por ela. Cuidar dos riscos. Se eu tenho gestão e sei os meus riscos, agora eu digo para você, e a conformidade? E a pergunta é, o que é compliance? Compliance é um termo moderno, né? Não é tão moderno assim, como todo mundo acha, mas virou, de certa forma, um modismo, uma necessidade, ainda bem, porque falar sobre conformidade e integridade das organizações, isso vem de sempre. Retomar isso agora, nos últimos tempos, 15, 10, 20 anos, seja lá quanto for, mas de uma maneira bem recente, é, de certa forma, resgatar valores como ética, como transparência, como tratamento igual. E isso é salutar, falar de ética, falar de controle, falar de responsabilidade ambiental, falar disso, é cumprir as regras. E o compliance não precisa de modismo, ele é bem simples. Faça a coisa certa. Cumpra as regras. Mesmo que as regras sejam conflitantes, mesmo que elas sejam obscuras, mesmo que elas sejam difíceis, mesmo que existam milhares delas, como a gente já sabe. Mas eu não estou dizendo para que essa é uma desculpa para não cumprir. Eu estou falando ao contrário, eu estou falando, cumpra as regras, as boas, e aquelas que você entende não tão boas, há espaço dentro da forma de construção da legislação, dos espaços democráticos, para a mudança da regra. Ou, se isso não é suficiente, sob a base jurídica, sob o efeito da justiça. Cumpra-se. Se é bom e se não é tão bom. Aquilo que não é tão bom muda. Cumprir a norma e o regulamento é estar em integridade e conformidade corporativa. É isso mesmo. Pode buscar aí vários manuais, vários autores, vários colegas, vários outros palestrantes, várias outras pessoas que vão falar sobre compliance com muita propriedade. E eu estou incluído dentro desse grupo, mas de uma maneira um pouco mais antiga, cumprir compliance é fazer o que é certo, é cumprir a regra. Não precisa de inventar isso tinha que ser nato. Independente da sanção pecuniária, independente de você ter uma punição, aí eu cumpro regra porque senão eu vou ser multado. Não, eu cumpro regra porque é regra. Isso é dever de cidadania. Isso é integridade, isso é transparência. Isso nunca foi diferente. Mas a gente precisa de tratar com ênfase isso agora, especialmente sob a ótica tributária e contábil, porque nós estamos diante de uma mudança importante que veio nos últimos anos, que é a implementação dos processos eletrônicos, que é a internacionalização da contabilidade, que é uma visão das empresas estrangeiras para o mundo brasileiro e das empresas brasileiras para o mundo. Essa internacionalização, essa globalização, essa mudança de procedimentos de incorporação de novos estándares contábeis e fiscais, isso impõe cada dia mais o dever de cumprir as regras, de identificar os riscos, e para isso precisa de ter gente que cuida. Para isso precisa de governar. Governar sob a ótica tributária, governar sob a ótica fiscal, governar sob a ótica contábil, governar sob a ótica financeira, zelar pela sustentabilidade. G
C. Esse é o processo. Cuidar, entender, compreender. Sob a ótica físico-contábil, eu queria trazer para você um conceito interessante sobre produção da informação. E o que é produção da informação? Quando a gente fala o termo produção, a gente vai logo imaginando que isso é máquina, equipamento, matéria-prima, fornecedor, pessoas trabalhando, um monte de outras coisas que estão vinculadas à transformação e à entrega de um produto. É pensar em fornecedor, em cliente, em logística, em máquina, em tudo isso. Mas eu estou falando de produção, de transformação, de mudança de insumo em produto. Eu estou falando de processo. E esses são conceitos técnicos extremamente válidos. E aqui eu lanço um desafio, para que você vá pensando. Qual é a diferença? Se é que existe diferença. Entre fazer um delicioso bolo de chocolate, fazer um avião, pense nisso, a grande máquina voadora. Um delicioso bolo de chocolate. E emitir uma nota fiscal eletrônica, ou gerar o SPE de contribuições, ou elaborar a nossa grande peça técnica, que é o balanço contábil. Pense nisso. Reflita se há diferença entre fazer bolo, avião e emitir nota. Ou se isso é igual. Se isso é uma produção que envolve esse conjunto. Eu vou lhe dizer, não tem diferença. Não tem diferença porque em qualquer uma destas formas de fazer ou de se produzir, eu estou transformando um insumo em um produto que vai ter um atendimento ou satisfazer um cliente. Se eu faço um bolo, eu estou fazendo um bolo usando os seus insumos, usando o seu conjunto de ferramentas e estou desenvolvendo isso de uma forma estruturada. Eu estou em processo de fazer. E o bolo tem que sair perfeito. Porque se ele ficar solado, sem gosto, ruim, queimado, o cliente não vai querer comprar. Você não vai querer consumir. Ou se ele comprar e consumir, ele não vai voltar, ele vai falar mal, ele vai na vigilância sanitária, ele faz qualquer coisa. Da mesma forma sobre um avião, tem lá suas regras de fazer, mas se ele não voar e não for economicamente e não for seguro, o cliente não compra e os passageiros não embarcam nele. Mas quando eu estou falando de informações físico-contábeis, através de uma nota fiscal, através de uma escrituração, ou através da própria peça técnica do balanço, eu estou dizendo para você, você tem clientes exigentes que sabem o que quer, quando quer, como quer, onde quer, de quem quer. E esse cliente exigente, as informações físico-contábeis, por exemplo, nas escriturações e no documento fiscal, esse cliente exigente, ele tem regras de aceitação do seu produto. Para isso, é só pensar que a forma de construir um produto ou um serviço é matéria-prima, processo, equipamento e pessoas. E pessoas é um elemento fundamental. Muito fundamental. Porque são elas que serão treinadas, capacitadas a usar os equipamentos necessários, a seguir uma rotina e uma regra de execução, que são os processos, que transformarão suas matérias-primas. E quais são as matérias-primas? No nosso processo físico-contábil, quem é o nosso fornecedor, onde está o nosso fornecedor, ele sabe os requisitos que a gente tem
para a entrega do produto. A construção da gestão ou do gerenciamento por processo é que permite essa visão do todo, de compreender sistemas, processos, negócios. É criar uma mentalidade dentro da equipe de dono do processo, de responsabilidade de entrega. Para isso, saber o que faço, como faço, quando faço, por que faço. É tratar a sua equipe e dar a ela estrutura de governança. A empresa, através dos seus canais, formam as suas equipes e dão a ela estrutura de tratamento da informação, de relacionamento com seus clientes internos e externos, e dá a ela a visão da entrega do produto. A equipe físico-contábil tem entregas a fazer para clientes exigentes, e para isso ela precisa de fornecedores internos e às vezes internos, externos, que precisam de estar alinhados quanto à exigência de que matéria-prima eu devo entregar, quando, com que qualidade, cadastro mal feito, extrato não enviado, nota não lançada. Todos esses defeitos de matéria-prima importam em qualidade do produto. Pessoas é o elemento fundamental. Pessoas que conhecem o que fazem, que conhecem a legislação, que sabem identificar seus riscos, que têm apoio da governança corporativa, que têm comprometimento com o resultado. Essa é a produção que a gente está falando. Essa é a construção que eu estou propondo, de mapa de processo. Entenda o que faço. Entenda todos os caminhos dessa construção do produto. Vá registrar isso. Vá entender as vulnerabilidades e os riscos dos seus negócios quando você entende e mapeia os seus processos. Esse mapa de processo, esse descritivo, que é o produto resultante, é um descritivo vivo, que vai ser usado como um caminho todos os dias a ser seguido. Isso é o que eu trago para você como uma visão sobre a gestão do processo. Gestão por processo pressupõe uma visão sistêmica, uma compreensão aberta sobre a organização, sobre os seus negócios, sobre os seus riscos, sobre suas oportunidades, sobre seus objetivos, sobre o seu resultado. E fazer a descrição na gestão por processo fica resumido em uma frase. Escreva o que faço. E faço o que escrevi. Já disse isso aqui e repito. Eu sei o que faço, como faço, por que faço, onde faço, quando faço, quem faz. E acrescento mais uma. Quanto custa fazer? Fazer com retrabalho e fazer de maneira eficiente. Fazer de maneira eficiente, sem retrabalho, otimizando os recursos, tratando de entregas de resultado. A gestão por processo é uma excelente ferramenta, associada exatamente aos conceitos de governo, cuidado, zelo, administração, condução, ao cuidado e à análise de riscos e oportunidades, e especificamente ao conceito maior. Eu cumpro as regras, inclusive de fazer, inclusive de como fazer. É por isso que essas organizações são líderes, são mais fortes. É por isso que eu digo para você,
não adianta a gente tentar entender esse processo sozinho. E aqui, reflexões para você pensar e agir. Primeiro, o mundo fiscal é inevitável. E o fisco contábil digital? Maior ainda. As organizações, a cada dia, estão sendo chamadas a fazer entregas eletrônicas, sob a responsabilidade da sua gestão corporativa, que assume custos e ônus em relação a ela, inclusive de responsabilidade pecuniária e com riscos penais. A legislação é imensa, complexa, recheada de riscos e oportunidades, e não há como fugir disto nesse momento. 2 caminhos. Passe a ter uma visão e uma atuação sobre os seus negócios e sua empresa. Conheça a sua organização. Seja ela uma organização de 50 anos atrás, familiar, que está ainda no tempo da máquina de escrever. Não acredito que exista isso ainda. Ou pode ser uma empresa, startup altamente informatizada, globalizada, que trata todos os seus processos na maior tecnologia possível e no maior conceito de inovação. Vá conhecer a sua organização, vá saber como funciona a sua empresa, os seus negócios, as suas áreas. Mapeie, identifique quais são as oportunidades que você não está aproveitando. Quais são os riscos que você está incorrendo? O quanto isto pode ser benefício ou malefício e afetar a sustentabilidade. Vá cuidar da sua formação. Vá cuidar do desenvolvimento contínuo da sua formação e da sua equipe, da sua empresa. Estimule o aprendizado, estimule o autodesenvolvimento. O mapeamento do processo tem essa vantagem, você tem um processo estándar, você tem uma norma de execução, portanto, mais pessoas vão formando grupos autodirigidos e multifuncionais. O evento Pensar Contabilidade é uma grande oportunidade de capacitação e desenvolvimento. E esta contribuição que aqui estamos passando é exatamente para isso, para difundir o conhecimento e a capacitação de todos vocês, no uso das melhores e das mais modernas práticas da gestão fiscal e contábil e sob todas as outras óticas e trilhas que este evento proporciona. Uma coisa que é fundamental. Dissemine a responsabilidade organizacional na produção da informação físico-contábil. Aquele conceito de dizer assim, informação físico-contábil é responsabilidade de contador e de tributarista e de administrador dessas áreas, esqueça. Qualquer um que está na organização, ele é responsável pela entrega. Ele é gerador da informação, ele é o produtor do insumo e da matéria-prima. E se ele não tem responsabilidade com a qualidade desse processo de entrega e da qualidade da informação que faz, a repercussão é que a sua empresa estará entregando um produto ruim. Isso afeta a credibilidade, isso afeta a sustentação, e isso traz boas ou más notícias para aqueles que têm essa recepção. Com certeza, péssimas informações. Especialmente se o seu cliente, entre aspas, fisco, recebe de você um conjunto de informações inexatas, imprecisas, incompletas, e o jeito de manifestar a insatisfação dele como cliente é autuação. E o que isso representa? Custo, ônus, perda, retrabalho, desvio do foco. A responsabilidade da produção é organizacional. Por isso nós. Por isso eu não
Nós, no sentido contábil. Esse conceito que eu quero trazer para você, e aqui caminhando para a nossa finalização. Gestão por processo, compliance, gestão de risco, gestão tributária, estratégica, eficiente e de resultado. Pense nisso, avalie isso, traga isso para o seu dia a dia e veja o quanto isso pode ser útil. Lógico que este aprendizado ele é contínuo, lógico que esse aprendizado é do dia a dia, mas busque conhecimento e informação. Acrescente na sua equipe o desejo de aprender. Leve para a sua empresa novas ferramentas e estímulos para que todos se comprometam com a sua sustentabilidade. Meus contatos estão aqui. Aqui o meu agradecimento à nossa organização deste evento, que é fantástico, que é um celeiro de aprendizado enorme, com enormes trilhas e de conhecimento e um conjunto enorme de palestrantes de alto nível que vem aqui trazer de maneira voluntária e gratuita para você conhecimento de ponta, conhecimento que pode agregar valor à sua organização e fazer diferença na sua carreira profissional. É nisso que eu quero terminar e desejar a você grande sucesso, um excelente aprendizado com todas essas trilhas e, mais do que isso, uma grande oportunidade de conhecimento e de disseminação dele através destas palestras que você pode e com certeza não pode perder em assistir. Um grande abraço, muitíssimo obrigado à nossa organização, aos coordenadores da trilha de contabilidade tributária, a você que gastou esse tempo em me ouvir e assistir aqui nesta apresentação. Um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado por tudo.